E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como operar um gráfico, como entender o gráfico, como compreender as movimentações do gráfico, dentro de uma lógica operacional onde você desenvolve a sua forma de analisar o gráfico, a sua forma de ver o ativo funcionando. Aqui você vai aprender como operar, como analisar o gráfico. Eu vou te trazer aqui algumas dicas que podem te ajudar no entendimento lógico de como você deve analisar o gráfico, de como você deve olhar o gráfico com atenção. Quando eu vejo esse gráfico aqui, por exemplo, ó, e se você não me conhece, meu nome é Cadu Rinaldi, seja muito bem-vindo, tá? Desde já eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo aqui e vamos junto aí crescer em conhecimento para que você aprenda como analisar o gráfico de forma correta. Quando você acessa um material, um conteúdo, e você quer aprender, de alguma forma você quer se inspirar nesse material para saber como operar ou como aprender análise gráfica, você vai ter que entender alguns padrões. É exatamente isso, alguns padrões de movimentação do gráfico, algumas coisas que o gráfico faz, onde você vai entender de uma forma simples toda essa lógica demonstrada no gráfico. Essa lógica demonstrada no gráfico que eu falo para você é aquilo que nós buscamos todos os dias. Todos os dias nós buscamos. Quando você abre o gráfico, você olha o gráfico, você procura toda aquela lógica, todo aquele protocolo. Ontem mesmo eu estava conversando com um aluno, fazendo uma aula particular com ele, e ele é músico, e eu estava falando para ele, quando a gente vai tocar uma música, né, dedilhar uma música, cantarolar uma música, a gente tem um padrão de campo harmônico a seguir. O gráfico não é diferente, gente. Por isso que o gráfico é um ciclo. Tá lá, ó, fechamento, perfeito. Você que ficou vendo eu fazer a entrada, deve ter pensado assim, pô, o Cadu vai tomar um loss aqui, né? O Cadu vai tomar um loss nessa região aqui. Não, porque ele me deixou aqui, ó, os padrões, ele me deixou a movimentação mostrando que eu poderia fazer uma compra nessa região de suporte. E é isso que eu digo para você, que você acaba aprendendo conforme você se aprofunda. Porque dentro do contexto gráfico, você vai desenvolvendo a capacidade de ver alguns tipos de padrões. Principalmente um padrão de continuidade de tendência, um padrão de reversão de tendência. Então, às vezes as pessoas me perguntam muito sobre isso. Aqui no canal do YouTube, ó, eu deixo, por exemplo, este book, que são padrões de vela. A gente pode falar aqui padrões de gráfico, padrões de região, padrões de tendência e padrões de candle, ou padrões de vela. Os padrões de vela existem inúmeros, porém existem alguns que eu mais utilizo. Eu deixo até um e-book aqui de forma gratuita para você fazer o download, para você ir vendo e assimilando e aprendendo. Tem algumas pessoas que imprimem isso aqui, colocam ali no escritório, na parede, debaixo do computador, para você fixar essas movimentações, porque algumas coisas você tem que decorar mesmo, fixar na sua mente a movimentação. Então, isso aqui são alguns padrões que eu mais utilizo na hora de fazer a minha entrada. Aí você pergunta assim, Cadu, como que eu posso fazer o download disso? Você pode ir ali no meu canal do YouTube, ó, meu canal do YouTube, abaixo de todas as videoaulas, ou aqui no canto direito superior, você vai ver aqui, ó, os links principais. Aqui você vai ver o link do treinamento, onde o seu acesso é vitalício. É aqui que eu explico tudo, é aqui que a mágica acontece, mágica entre aspas, né, porque é uma questão racional e técnica. É aqui onde você tem acesso vitalício e tem o contato direto comigo para tirar suas dúvidas. Tem também aqui meu canal do Instagram, onde você pode mandar um direct tirando dúvida. Tem meu canal do Telegram, onde você faz o download do e-book. E tem meu WhatsApp aqui, caso você queira tirar alguma dúvida ou alguma informação. Tá bom?
Então, quando você abrir o canal do Telegram, você vai abrir o canal do Telegram, você vai vir aqui, ó, tá vendo que tem um e-book desenhado? Vai clicar em cima dele, vai abrir 2 links. Aí você escolhe qual fazer o download, faz o download. Aqui dentro você vai ver aqui alunos, né? Alunos do treinamento. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Você vai ver alunos do treinamento, alunos que estão na caminhada. Aqui é o Melquisedeque, ó, fazendo um 7-3, batendo meta. Aqui é o Geilson, ó, batendo a meta de $11 que ele estava buscando. Aqui é o Charleston, ó, contando a história dele, que não foi fácil, no começo estava difícil. O problema foi ele esquecer o que ele aprendeu de errado. Ó. Aqui ele fala, ó, muitos entulhos do passado. Então, se você entrar aqui e ver os alunos, olha que sequência linda, o aluno indo bem. Você vai ver as experiências de cada um, pode ser que é muito parecida com a sua. Aqui o Alessandro batendo 3-0 em OTC, outros alunos aqui operando em OTC, o Carlessandro, olha que sequência linda, o Rosivaldo, o José aqui, ó. Então você pode entrar aqui, acompanhar os alunos, a Cristiane batendo meta, o Cleito aqui, ó, 7-2, acompanhar o resultado dos alunos, o Bruno aqui, ver as aulas que eu subo para o YouTube também eu deixo aqui, então fica tudo aqui concentrado aqui, ó, Francisco batendo meta, Michel, então você pode acompanhar aqui, são alunos que são novos no treinamento, alunos que faz um certo tempo já, e assim por diante. Deixa eu tomar um pouquinho d'água também, de novo, minha garganta tá seca, gente, o ar tá bem seco aqui, é um lugar de muita chuva, né, chega nessa época Santa Catarina fica bem seco o tempo. Então você entendeu? Você é capaz de fazer uma análise e aplicar, por exemplo, um padrão de reversão, quando você entende como é que o gráfico está trabalhando e compreende a movimentação do ativo. Isso tudo tem uma lógica, tem uma razão, como eu falei no início da aula. Por exemplo, existe, para quem é músico aí, né, tem o campo harmônico, não tem? Vamos supor um instrumento de cordas. Ontem eu estava conversando com o aluno, isso dá até um ensejo para a gente trazer uns assuntos aqui. Então nós temos aqui o instrumento de cordas. 1, 2, 3, 4, 5, mais uma aqui, né? 6. Então nós temos as 6 cordas aí. Elas são contadas de baixo para cima. Então se você analisar o contexto das cordas de um violão ou de um campo harmônico, ó, elas fazem contextos de análise de movimentos de ciclos de sistemas do gráfico. Assim como um acorde ele sobe e tem seus acidentes, o acorde também ele cai e tem seus acidentes. Não é diferente quando você vai analisar o gráfico. Mas isso tudo com técnica, com entendimento lógico, sabendo o que o gráfico está fazendo. Ó, o USD-JPY, novamente chegando numa região interessante. Ó, o mesmo gráfico que nós analisamos aquela hora, ele começou a chegar nessa região aqui. Ó. Região interessante, com a possibilidade dele continuar uma queda. A única problemática dessa região aqui é que ele está numa região já de fundo. Essa região aqui, ó. Tá vendo essa região aqui de fundo? Essa região de fundo, ele está muito próximo ao fundo. Quando nós estamos muito próximo ao fundo, a gente não pode pensar em comprar próximo ao fundo. Aliás, quando a gente está muito próximo ao fundo, a gente não pode pensar em vender, a gente tem que pensar em comprar. Mas eu fiz uma entrada pensando justamente, eu vou fazer uma taxa dupla aqui, ó, para pegar ele aqui para ver se eu não tomo loss, ó, nessa outra região. Como ele está cheio de pavio, uma movimentação muito rápida, vamos ver se vai dar certo ali, ó. Eu tentei defender a minha entrada aqui. Como ele está muito, o preço já está muito barato e eu estou fazendo uma venda na região, eu não posso vender barato. Quando o preço está muito barato, eu tenho que comprar. Então essa venda aqui, ó, é uma entrada arriscada. Porém, quando eu olho no gráfico, tem espaço de movimentação e tem movimentação para isso. Tá lá, ó. Entrada perfeita, perfeita, perfeita. Dá uma olhada. Deixa eu tirar essas linhas aqui. Eu até entrei com mais 2 taxas ali para garantir a movimentação. Olha que entrada linda, gente. Eu acabei de falar para você do gráfico do violão, não acabei de falar para você das movimentações. Olha isso aqui, ó.
resistência, resistência, resistência. Acabei de mostrar para você uma escala aqui de violão e mostrando para você o funcionamento de um movimento que eu posso trabalhar o gráfico. Então, nessa região aqui, ó, ele me deixa a movimentação mostrando aqui que ele pode continuar nesse padrão, neste padrão aqui que eu falo para você, ó, este padrão. Esse padrão aqui, ele me mostra que ele tem da continuidade à movimentação do gráfico. Então é um padrão de continuidade do movimento. Eu posso fazer um padrão de reversão, por exemplo. Esse aqui, ó, é um padrão de reversão de movimento. Conseguiu compreender? Esse aqui é um padrão de reversão de movimento. Esse aqui, ó, é um padrão de continuidade de movimento. E assim por diante. Então no gráfico, você dentro do contexto e da análise gráfica, você vai aprendendo padrões de continuidade de movimento, padrões de reversão de movimento, é claro, isso tudo dentro de um contexto, tá? O candle fora de contexto não serve para nada. Ele é simplesmente uma movimentação do mercado. Compreendeu? Então aqui o SDJPY fizemos essa entrada com 3 taxas. Aqui o SDJPY entrada com uma taxa linda aqui, ó, praticamente 4-0 já. Vamos ver um outro ativo, vamos analisar um outro ativo aqui com calma. O SDJPY, EURO-GBP, vamos ver o EURO-GBP, vamos ver como ele está analisando, está chegando aqui na região, ó. Ele chega na região aqui, não é uma região assim interessante, tá? Não é uma região muito interessante, é uma região que ele pode apresentar um trade para nós, mas não é muito interessante o EURO-GBP. Vou até sair dele aqui, vamos dar uma olhada aqui em outra região, o EURO-GBP, GBP-JPY. Ó, GBP-JPY fazendo um movimento interessante, deixa eu ver aqui para trás, não vejo nada. Movimentação de subida. Eu tenho uma região aqui interessante, que é essa região aqui de cima. Essa região aqui ele já corrigiu. Agora eu preciso esperar o gráfico trabalhar para eu conseguir fazer uma entrada nessas regiões. Então o gráfico também aqui vai levar um certo tempo para chegar na região. Eu não vou ficar aqui o dia inteiro para fazer uma entrada, né? GBP, Euro, JPY, vamos ver um outro ativo aqui. Ó, aqui o gráfico já está chegando numa região interessante. É uma região aqui, ó, que pode fazer um movimento de correção nessa região. Temos essa região e temos essa região aqui, ó. Temos duas regiões interessantes. Vamos ver como o gráfico vai se comportar. Tudo depende de como o gráfico vai se comportar na região. Porque nós estamos falando dos benditos padrões. Nós não estamos falando do padrão. O gráfico pode corrigir ou pode continuar dentro de um padrão que ele demonstra ali naquela região. Então, se ele demonstrar um padrão que ele mostre força de continuidade na região, ele vai continuar o movimento. Se ele mostrar para mim ali um padrão de força de reversão, ele pode ir contra o movimento. Aqui eu vou continuar descendo com o movimento, porque o gráfico me mostra um padrão de queda. Deixa eu tomar uma aguinha aqui de novo. Esses dias, gente, eu estou gravando aula para vocês, mas eu vou falar um negócio para você. Tem hora que dá vontade de dar umas tosses aqui fervorosas. Ontem mesmo eu dei aula para um aluno particular, 2 horas. Olha, é difícil você falar e o tempo tá seco e a garganta começa a secar. Foi muita água para dentro, viu, para manter a garganta hidratada. Então deixa eu tomar mais uma água aqui. Olha lá o movimento como é um movimento arriscado. Por que movimento arriscado? Cadu, você não está fazendo tudo o que diz ali o protocolo da entrada? Sim, porém, olha novamente, eu estou vendendo próximo a um suporte. O que acontece quando você vende próximo a um suporte? Está lá, ó, entrada perfeita. Por quê? É a oportunidade que eu tive, gente, no gráfico. Você viu que eu analisei a oportunidade que eu tive. Ó, regiões. Quando você aproxima a vela assim, você fala assim, nossa, Cadu, mas não está tão próximo a um suporte. Ó, olha o preço. Vamos supor que o preço aqui, ele está a R$50.
Vamos supor que o preço aqui está a R$40. O preço aqui está a R$30. Você percebeu que cada vez eu vendo ele mais barato? Então, eu não posso vender o preço tão barato próximo a suporte, ó. Suporte, suporte. Tanto é que dá uma olhada aqui, ó, se você conseguir perceber. Ele veio tocar o preço aqui nesse suporte e começou a recolher, querer romper. Por que que eu ainda tive força de movimentação de tendência? Porque estou com o gráfico num contexto de baixa. Então, não é simplesmente um padrão, isso aqui é um padrão, ó, de reversão. Padrão de reversão. Ó, isso aqui é um padrão de reversão, ó. E por que que o gráfico não continuou caindo? Tá vendo? Porque tem um suporte aqui, tem um suporte na região. Porém, o que que você tem que entender? Quando alguém chega para mim e fala assim, Cadu, qual é o melhor suporte, aliás, qual é o melhor padrão de reversão para aplicar em suporte e resistência? Aprenda o melhor suporte, tô trocando as palavras. Aprenda o melhor padrão de reversão em suporte e resistência, opções binárias para iniciantes, por exemplo. Não existe o melhor padrão. O que existe é um contexto gráfico que te leva a você aplicar o melhor padrão de reversão. Você entendeu? Ele só vai ser um bom padrão de reversão porque tem contexto para isso. Ele só vai ser um padrão de continuidade porque existe contexto para isso. Por isso que aqui, ó, entradinha com uma taxa, Euro JPY, e o SDJPY entrada com 3 taxas, 4-0, o SDJPY taxa com mais uma, 5-0. Aí você vem no histórico, dá uma olhadinha no histórico, olha que coisa linda, ó. Coisa maravilhosa, né? Tudo verdinho. Cadu, como que você é capaz de fazer isso? Técnica, estudos, aprimoramento. Por isso que eu deixo um treinamento aqui, quando você quer realmente aprender todo o detalhe do gráfico e saber rastrear o movimento como eu faço, para aplicar um padrão de reversão, para aplicar um padrão de continuidade, entendendo que não existe o melhor, existe os padrões, existe os movimentos, existem as técnicas que acontecem em suporte, resistência ou em tendência, e aí você vai conseguir interpretar o gráfico, você vai conseguir saber ler o gráfico, para aplicar o melhor padrão de vela naquela região. O padrão de vela sozinho não faz verão. O padrão de vela sozinho não traz chuva. O padrão de vela ele serve como momento de filtro de execução de ordem, de compra ou de venda dentro de um contexto. Então você pode decorar todos os padrões de reversão ou padrões de continuidade do mundo, que são mais de 80 e poucos aí padrões. Inclusive eu tenho um livro que eu deixo lá dentro do treinamento para você ler, inteiramente grátis para você. Faz parte do pacote. Você pode decorar todos. Não adianta você querer aplicar o padrão e sair vitorioso, se não tiver contexto gráfico. E é aí que a análise gráfica entra, onde você aprende a saber ler o gráfico, interpretar o gráfico e a realmente como aprender a aplicar um padrão de reversão, padrão de vela, um padrão de continuidade, onde você realmente aprende como analisar o gráfico e como operar o gráfico. Compreendeu? Eu espero que essa aula tenha clareado para você, eu espero que essa aula tenha trazido luz para o seu entendimento. Eu trago aulas todos os dias aqui no YouTube, por isso eu te convido, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você receber as aulas e acompanhar os estudos com essas super dicas. Se você quiser realmente aprender e aprofundar e acelerar os seus conhecimentos, o treinamento está aí. O acesso é para a vida toda, o Tira Dúvidas é direto comigo e lá você vai acelerar os seus conhecimentos no passo a passo, você vai seguir aquele protocolo, como eu sigo aqui na hora da aplicação, o que você realmente deve fazer no gráfico, tá bom? Não saia sem deixar um like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui!